né? Isso aqui é tudo ligado, por exemplo. Então você tem, por exemplo... Você tem isso aqui. Então vamos supor, eu não vou ficar me matando, estudar isso ligado o tempo inteiro, ou como está escrito, como a música. Eu vou tocar isso como está escrito, como eu fiz agora, na hora que eu precisar tocar. Quando eu estou estudando isso, eu vou montar isso de acordo, como se fosse, eu vou me preparar isso como se fosse um estudo, como se eu estivesse estudando um estudo do Kreutzer. Kreutzer não é passado na congregação, como se estivesse estudando um estudo do, sei lá, do Schmoll, ou do Lauru, etc. Qualquer estudo que tenha notas repetidas, semicolcheias ou colcheias. Então, eu trabalho dessa forma, estudos por ritmos, né? Então, um dos estudos que eu faço muito, que eu sempre passo para os alunos, é estudo por... Então, a gente tem uma coisa ligada aqui. Tá tudo ligado. Mas as formas que eu posso estudar isso, por exemplo, assim... né? Ou se não, ou ligado. Não só assim, eu inverto também. Ao invés de fazer colcheia pontuada, eu faço semicolcheia e depois colcheia pontuada. Então eu sempre faço ritmos pontuados quando eu estou estudando alguma música, ou algum estudo, ou qualquer coisa. Eu vou fazer algum estudo, né? Do Kreutzer, alguma coisa assim. Tanto eu quanto eu falo para os alunos, olha, não estuda só na forma como você vai tocar. A forma como está escrita é... né? Mas o estudo, ele funciona já... o próprio Kreutzer, né? Por isso que é importante ter sempre um método assim sério para estudar, um método bom, que vocês sabem que dá muito resultado. Porque o próprio autor do método, ele já coloca variações de formas diferentes que a gente pode estar estudando no mesmo estudo, né? Então, ele já coloca lá, né? Enfim, são 500 formas de estudo. E é uma coisa que a gente traz para a vida inteira. Qualquer música, sonata que for estudar, qualquer coisa, peça solo, a gente vai levar o mesmo princípio. A gente vai estudar as coisas em colcheia pontuada, em colcheia com duplo ponto e fusa, né? Para ficar bem rapidinha a nota, para a gente manter essa disciplina em poder tocar a nota bem rapidinha. E sem cair na tentação de correr, né? Então tudo isso é muito válido para dar controle. Então, eu aconselho que se trabalhe dessa forma, que esse tipo de mentalidade seja embutido no estudo diário de vocês, né? Esse é o mais importante. Na verdade, esse é o mais importante, porque é assim, a gente vai falar desse hino. Ah, porque eu penso que deve ser mais conectado. Eu penso que deve ser mais conectado. Outro fala, eu penso que deve ser mais separado. Né? A gente vai muitas das vezes em alguma congregação, em alguma comum, uma certa comum, a gente vê mais conectado. Né? Por quê? Porque depende da organista também. Se a organista da introdução... Você não vai entrar. Ah, não, porque o andamento do metrônomo é X, porque aqui tem que ser assim, porque eu ouvi dizer eu ouvi na reunião do GEM que é assim, que tem que ser. Não é assim. A música é assim, é flexível, depende. Você tá num lugar, ainda mais você tá numa igreja que ninguém te conhece, você vai lá, faz uma visita, você vai tocar de um jeito diferenciado. Não, você vai se entrosar ali.
né? Aquela irmandade tem aquele costume de tocar daquela forma, você vai tocar daquela forma. Na sua comum já deve ser de outra forma. A forma como o encarregado vê como é trabalhado nos ensaios já é de outra forma. Eu sei que o sistema é um só, que se aconselha de uma forma só, que tem que ser de uma forma só, eu sei disso. Mas não é assim que acontece na prática. E a gente tem que se adaptar. A organista vai dar uma introdução, a gente tem que se basear por aquilo, né? Então, dito isso, eu acho importante introduzir esse tipo de estudo na forma como os irmãos estudam diariamente, ou como os irmãos passam para os alunos dos irmãos. Então vai trabalhar isso em algum método, trabalha esse tipo de ritmo em algum tipo de método específico, seja no mesmo arco, seja em arcos diferentes, né? Em regiões diferentes. Por exemplo, peguem um hino e tentem tocar numa região em comum, onde é super difícil tocar, onde não se tocaria, mas tenta, como exercício, tenta, né? Tenta tocar no extremo talão. Né? Como exercício, ou se não só na pontinha. Porque assim, e depois só no meio, sem sair do meio. Depois usando mais arco, usando um arco normal, né? Aqui tem, por exemplo, a gente tem uma situação inusitada aqui, né? A gente faz, eu penso que deve ser um pouco mais acentuado, mais acentuado, né? Eu penso assim um pouco. Mas chega nesse coro, a gente não vai fazer assim, ó, que voz tão preciosa. Quer dizer, pode fazer, mas tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Né? Então, até de acordo com a poesia, a gente vai fazer mais aqui, menos ali, né? Para ter esse controle, para não ficar vendo assim, porque o caso deste hino é tanto, porque o caso deste hino, de acordo com a poesia, não. Até porque a gente pensa na poesia hoje de um jeito, amanhã vai pensar de outro, muda um pouco o contexto das coisas, né? Às vezes o Espírito Santo fala com a gente de alguma forma um pouco mais introspectiva, às vezes um pouco mais para fora. A gente vai se adaptar a esse contexto, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter isso encarnado nos nossos músculos, no nosso sistema sanguíneo, né? No nosso estudo diário, para que a gente comece a ver os contextos né, que se apresentam na nossa frente, a gente possa adaptar isso no contexto que a gente precisa, né? Então, estudar em extremos do arco é uma boa estratégia, né? Imagina, talão é uma coisa difícil de tocar, né? Difícil de sair bonito alguma coisa no talão, né? Imagina eu tocar um trecho bonito desse todo no talão, né? Então é uma coisa que a gente pode estar aprimorando, estudando, praticando, né? Praticando.
Uma das coisas também técnicas que eu posso falar sobre isso é que a mão ela tem que estar flexível, apesar de ser um ritmo, se a gente quer fazer um ritmo pontuado mais estrito, a mão tem que estar flexível para acompanhar isso, né? Então, né? Né? Então a gente tem que ter a mão bem flexível, os dedos flexíveis, para que esse tipo de arco, de golpe de arco não fique de uma forma dura. Se a mão é travada, você pega no arco assim, por exemplo, né? Aí fica aquela coisa travada, né? Então é importante que o posicionamento da mão de você esteja bem flexível, para que esse tipo de golpe de arco não fique seco demais, burocrático demais. Não, isso aqui tem que acompanhar a poesia, sempre. Não só nos hinos, sempre tem que ser assim. Mesmo que não esteja escrito nada, tem uma poesia ali. A frase já conduz para uma poesia. Tudo que é som, tudo que tem vibração é som, e por sua vez tem poesia. Não necessariamente alguma coisa que tenha letras. Tá? Então, tudo segue uma frase, tudo segue um sentido, um direcionamento, tudo segue um discurso, tudo tem um discurso. Tudo que tem sentido tem discurso. Se não tem discurso é porque não tem sentido, tá? Então é isso. Então a gente precisa desse tipo de ordem, de disciplina na nossa cabeça, de familiaridade com o tipo de golpe de arco, pra gente estar fazendo isso aqui bem. Tá certo, amados? Deus abençoe. O tempo já foi embora aí já, mas espero ter respondido pelo menos parte da pergunta. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.